Na pacata cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais, a loja do mestre Ezequiel não era apenas mais uma atração turística. Aquela fachada envelhecida, com suas janelas opacas e uma placa gasta, onde se lia Marionetes do mestre Ezequiel, exalava algo mais que mistério. Parecia pulsar uma energia maligna que os moradores mais antigos evitavam comentar. Para eles, a loja não era apenas estranha, mas amaldiçoada. Diziam que Ezequiel era um homem que conversava sozinho à noite, sempre murmurando nomes, como se estivesse chamando por alguém. A história das marionetes começou anos antes, quando Ezequiel era um jovem artesão. Ele vivia isolado em uma cabana no alto de um morro, longe do alcance das pessoas. Era obcecado por criar figuras perfeitas, mas havia um problema. Elas sempre pareciam vazias, sem vida. Frustrado, buscou ajuda em livros antigos e proibidos, que encontrara em um antiquário durante a viagem a Ouro Preto. Esses livros falavam sobre a invocação de espíritos e aprisionamento de almas. Inicialmente, ele considerou tudo uma superstição absurda, mas à medida que sua obsessão crescia, começou a realizar pequenos experimentos. Um dia, ele usou um gato preto como cobaia, desenhou símbolos no chão e, após um ritual macabro, o animal caiu morto. Momentos depois, a marionete que estava esculpindo se moveu pela primeira vez. Ezequiel percebeu que havia descoberto algo aterrador. Podia transferir almas para objetos inanimados, mas o custo era alto. Cada ritual, uma parte de sua própria humanidade, parecia se esvair, deixando espaço para algo mais sombrio. As marionetes ganharam fama pela perfeição grotesca de seus detalhes: unhas, poros, rugas, até pequenas cicatrizes. Os olhos, porém, eram o que mais fascinavam ou aterrorizavam. Eram feitos de vidro, mas tinham uma profundidade assustadora, como se fossem humanos. Quem olhava diretamente neles sentia arrepios, como se algo estivesse observando de volta. Dona Iracema, a primeira vítima conhecida, sofreu um destino cruel, depois que sua marionete começou a se mover sozinha. Ela tentou jogá-la fora. No entanto, a figura reaparecia, sentada em lugares diferentes da casa. Na noite em que morreu, os vizinhos ouviram um som de madeira arranhando o chão, seguido de risadas que não pareciam humanas. Quando o corpo foi encontrado, estava em posição fetal, com o rosto deformado pelo medo, e sua marionete estava ao lado, segurando algo que parecia um fio de cabelo da vítima. Quando a jornalista Júlia chegou à cidade, estava decidida a expor Ezequiel. Durante a investigação, descobriu histórias perturbadoras. Um antigo coveiro revelou que corpos haviam desaparecido de túmulos próximos, e um lenhador afirmou ter visto Ezequiel
enterrando algo ou alguém no meio da floresta. Essas revelações, em vez de afugentá-la, atiçaram sua curiosidade. Ao entrar na loja, Julia percebeu um odor estranho, uma mistura de madeira envelhecida e carne podre. Atrás do balcão, viu uma porta entreaberta. Lá dentro, encontrou um quarto sombrio, onde dezenas de marionetes estavam dispostas em fileiras, cada uma segurando algo que parecia pessoal. Um relógio, um brinco, uma corrente. Ao olhar mais de perto, percebeu que os objetos pertenciam às vítimas desaparecidas. No centro da sala havia uma marionete diferente. Era maior, com fios dourados presos no teto, e tinha um coração de vidro pulsante, emitindo uma luz fraca e inquietante. O ritual de Ezequiel estava quase completo. Naquela noite, Julia decidiu retornar à loja para confrontar Ezequiel. Quando entrou furtivamente, ouviu vozes, não apenas a dele, mas dezenas, talvez centenas de sussurros. O som parecia vir das próprias marionetes. Algumas viraram a cabeça para segui-la, enquanto outras pareciam lutar para se libertar dos fios que as prendiam. Ezequiel apareceu no salão principal, segurando uma marionete que era a réplica exata de Julia. Curiosa demais, não é? Sempre são. Antes que pudesse reagir, sentiu os fios invisíveis prendendo seu corpo, como se mãos geladas e fantasmagóricas estivessem puxando suas articulações. Ela caiu de joelhos, incapaz de gritar. Ezequiel revelou o segredo final. As marionetes não eram apenas possuídas. Cada uma continha a alma de suas vítimas, condenadas a uma existência de sofrimento eterno, presas em corpos de madeira. A perfeição tem um preço, minha querida. Agora você será minha obra-prima. O coração pulsante no centro da sala começou a brilhar intensamente. Julia foi arrastada para o altar, onde fios dourados envolveram seu corpo, apertando até que ela parou de lutar. Em seu lugar, surgiu uma nova marionete, com olhos de vidro que ainda refletiam o terror de sua alma aprisionada. No dia seguinte, a loja estava fechada, como sempre acontecia após uma nova criação. Turistas que passavam notaram uma nova marionete na vitrine, com um rosto que parecia implorar por socorro. Aqueles que ousavam olhar por muito tempo diziam ouvir sussurros e sentir um arrepio gelado na nuca. Ezequiel continua criando, atraindo vítimas para sua loja. Os marionetes não são apenas bonecos, são prisioneiros, testemunhas silenciosas de horrores inimagináveis. Dizem que em noites sem lua é possível ouvir as vozes das almas aprisionadas, gritando por liberdade. Se um dia você visitar Tiradentes e passar pela loja de marionetes do mestre Ezequiel, pense duas vezes antes de entrar. Você pode sair com mais do que uma lembrança.
pode perder sua alma.